É como se você tivesse um aspecto sombrio, mas por algum tipo de auto-julgamento, de crença limitante, é como se você se culpasse por ter esse algo, aspecto sombrio dentro de você. É como se você se culpasse por ter esse jeito dentro de você, quando na verdade você deve simplesmente aceitar e integrar, entendendo como isso dentro de você pode ser usado de uma forma saudável. Vamos colocar que você observe isso em você mesmo. Bruno, eu estou observando que eu sou uma pessoa muito venenosa, eu estou observando que eu sou uma pessoa muito troqueira, eu estou observando que eu sou uma pessoa muito, até vamos colocar assim, maligna, eu tenho um lado meu que é muito ruim. Esse lado é o lado que vai te proteger quando você estiver numa situação muito drástica. Então não existe problema em você tomar consciência que esse lado existe dentro de você. Porque no momento onde você estiver lidando com alguém que é ruim, eu te garanto uma coisa, não é o teu lado santo que vai te ajudar. Enfim, eu tô sentindo que simplesmente parece que até a espiritualidade impulsiona isso daqui. Você fica bem-sucedido, gira um inferno, vai um inferno de briga e confusão. É porque tem gente que não vai gostar aqui, tá? Tem gente que não vai gostar de ver você nesse sucesso. Olá, Escorpião! Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Na descrição tem tudo que vocês precisam saber para ter o melhor entendimento sobre o que vai sair daqui. Tem também a chave Pix, caso você sinta de realizar alguma contribuição para o canal. Ajuda bastante aqui desse lado, agradeço desde já. E peço aqui que, se ressoar com vocês, que vocês comentem, que vocês deixem um like, um hype, compartilhem se possível, pois tudo isso ajuda aqui no crescimento do canal e na continuidade desse trabalho. Então vamos lá. Laroye, Exu, Exu é Mojubá. Laroye, Pombagira, Mojubá. Salve suas forças. Om Namah Shivaya. O que Escorpião precisa saber nesse momento? Leliel, o anjo da noite. Azrael, o anjo da morte. Uriel, o anjo das chamas. Gente, veio bem escorpião essa leitura, né? Se for considerar que Escorpião é regido por Marte, embora seja um signo de elemento água, tem muita energia de paixão nessa carta aqui. Aí tem um aspecto de sombrio e sombra e de morte aqui. Bem escorpiano mesmo tudo isso. Escorpião, vamos lá. Como que eu posso explicar isso? É como se você tivesse... Você vai passar por isso, tá? Não é como se, é o que vai acontecer. Mas aqui o que está se finalizando, o que está chegando ao fim, é algum medo teu de lidar com algo dentro de você mesmo. É isso que eu estou sentindo aqui. É como se você tivesse um aspecto sombrio, mas por algum tipo de auto-julgamento, de crença limitante, é como se você se culpasse por ter esse algo, aspecto sombrio dentro de você. É como se você se culpasse por ter esse jeito dentro de você, quando na verdade você deve simplesmente aceitar e integrar, entendendo como isso dentro de você pode ser usado de uma forma saudável. Entende? Por exemplo, uma coisa bem popular, um tabu. Isso é um tabu, mas isso pode ser sobre qualquer coisa. Às vezes você pode ser uma pessoa que tem muito desejo sexual, muita libido. Aí se você é uma pessoa que você vive num molde de uma certa religião aí, onde se você pensar em beijar alguém já é ruim, você já é do mal, aí você tá lascado, porque isso é humano, tá no teu corpo. Não tem como você escapar.
Aí é como se aqui você estivesse deixando de lado esses aspectos, essas crenças que fazem você se julgar como errado e vivendo isso tudo, aonde as limitações vão sendo queimadas. Né? Aqui a gente tem a finalização daquilo que é podre e não serve mais, e aqui a gente tem a queima de tudo aquilo que te limita, de tudo aquilo que te bloqueia, e um fogo de paixão sendo acendido. Mas tudo isso dizendo respeito a aspectos sombrios, aspectos que antes você tinha medo, mas podem se mostrar brilhantes. Entende? Por exemplo, se você de repente vive em alguma doutrina que prega santidade, você tem que ser uma pessoa que emana amor, luz, paz. Você só pode sentir coisa boa. Você não pode sentir nada de ruim. Se você sentir alguma coisa ruim, vai vir obsessor. Você vai se lascar, vão puxar a tua energia para baixo. Ou seja, se você vive nessas doutrinas de gente fora de si, gente sem noção, que não entende o que é o ser humano de fato, e coloca uma cobrança de ser de santidade incabível para o ser humano como ele é, você fica se sufocando, você fica sofrendo com isso. Porque você vai sentir raiva de alguém uma hora ou outra. Você vai se decepcionar com uma situação ou outra. Você vai olhar uma situação injusta e você vai desejar, nem que você, mesmo que você cancele esse sentimento, mesmo que você ignore, em algum momento vai bater aquela coisa dentro de você, essa pessoa tem que se fuder. Então o problema não está em você sentir, porque sentir você vai sentir essas coisas, esses sentimentos venenosos, quentes, agressivos. O problema está em como você lida com isso. Entende? Por exemplo, eu vou falar porque eu vou falar isso daqui porque eu tenho bastante coisa escorpião no meu mapa. E quem tem muita coisa escorpião no mapa, em alguns pontos aí, sabe como a coisa é. Gente, se eu fosse fazer tudo o que vem na mente quando alguém me provoca, eu estaria preso. Os lugares onde eu coloco as pessoas que me fazem mal dentro da minha cabeça são dignos dos piores filmes de terror que você pode imaginar. Eu posso agir de acordo com isso? Não. Só que como isso me favorece? Ao invés de eu permitir com que essas raivas cresçam, essas revoltas cresçam, eu busco agir de um modo a superar, a andar numa direção oposta. A força que eu usaria para praticar qualquer coisa problemática, eu coloco para me defender, para me proteger. Entende? Às vezes você pode ter algum aspecto dentro de você, vamos colocar assim, às vezes você pode ter algum aspecto sombrio, meio demoníaco, diabólico dentro de você, quando você está com raiva de alguém. Você pode praticar isso? Não, você não pode praticar isso. Dependendo do país que você estiver, você não pode. Aqui, muita coisa que você poderia, que dá na tua cabeça, você seria preso. O que você pode fazer em relação a isso? Você pode entender o quanto isso te faz mal. O fato de algo estar te provocando tanta tensão, tantas coisas ruins, te mostra que você é uma pessoa sensível. E te mostra o quê? Que se você não fecha as portas para continuar tendo contato com coisas que te trazem tais sentimentos, você vai uma hora ser arrastado para esse lado que vai te colocar num problema. A tua própria sensibilidade extrema, a tua própria predisposição a sentir sentimentos muito negativos, te colocam num risco de ser escravizado por esses sentimentos. Logo, isso já está te mostrando o que você deve fazer. Aí você vai se portar como? Ao invés de você ceder a sentimentos negativos, você pode você pode usar esses sentimentos negativos como força para construir algo. Ao invés de focar na alimentação de uma raiva, pegue toda essa potência, vai treinar, vai para uma academia, vai investir num projeto que vai fazer tua vida dar certo, vai fazer alguma coisa que te traga crescimento, entende? Ou às vezes te ajuda até você ter uma esperteza e entender o como você pode usar isso como proteção. Mas se você simplesmente, ao sentir algo negativo, se chicoteia por isso, se você ao sentir uma raiva, uma revolta, um impulso de vingança, você se chicoteia por isso,
por conta de algum conceito de santidade, você faz tudo isso virar contra você. O aspecto animal, a astúcia, o aspecto sombrio existe em você. Eu lamento de dizer, o diabo existe em você, os demônios moram em você. Você não é feito só de anjo não, querido. Você não é feito só de anjo não, querida. Os mesmos 72 anjos que representam aspectos de Deus se viram em 72 daimons, e tudo isso que fala sobre Deus também reflete dentro de você, sem tirar nem pôr. Entende? O problema é você, em como você utiliza isso. Por exemplo, se você é uma pessoa que você, às vezes, você é muito... Você se percebe, ou se julga, ou se chicoteia por perceber que você é uma pessoa muito venenosa. Vamos colocar que você observe isso em você mesmo. Bruno, eu estou observando que eu sou uma pessoa muito venenosa. Eu estou observando que eu sou uma pessoa muito troqueira. Eu estou observando que eu sou uma pessoa muito, até vamos colocar assim, maligna. Eu tenho um lado meu que é muito ruim. Esse lado é o lado que vai te proteger quando você estiver numa situação muito drástica. Então não existe problema em você tomar consciência que esse lado existe dentro de você. Porque no momento onde você estiver lidando com alguém que é ruim, eu te garanto uma coisa, não é o teu lado santo que vai te ajudar. É o teu lado inteligente, é o teu lado sorrateiro, é o teu lado venenoso que vai te ajudar. A lista de vítimas que morreram na mão de psicopatas por serem puras de coração é enorme. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, dizem que Escorpião é o FBI do Zodíaco. O que o FBI faz para lidar com o que lida? É mais esperto que os terroristas, eles são mais espertos que os criminosos. Eles são, o criminoso é venenoso, o povo do FBI é venenoso em triplo. A malandragem é 10 vezes pior para conseguir pegar. E é isso que eu estou vendo aqui. É morrendo em vocês aquilo que faz vocês não aceitarem a sombra de vocês, que uma hora pode trazer força, que uma hora pode trazer poder. Eu estou sentindo uma morte de uma ilusão aqui, uma morte de sabe, de algo que prende, que limita vocês, gente. Tem alguma coisa assim, o teu veneninho, o teu rabinho cheio de veneno ali pra você dar uma picada, ele existe porque é necessário, tem que existir. Sabe, tem que existir. Não é porque você é ruim. Tem alguma coisa muito forte, sentimental dentro de você, você sente... Já viram aquele meme de uma personagem? Eu sinto ódios monumentais, eu olho as pessoas, eu quero ver as pessoas chegarem ao fim, não sei o que lá. É um meme. Esse sentimento, ele pode vir em qualquer momento, em qualquer pessoa. O problema é como você vai lidar com essa potência. Não é você sentir. Entende? Direciona, saiba direcionar seus sentimentos. Saiba mudar a direção dos pensamentos e colocar a força desse sentimento em outra coisa que você pode fazer. Essa sensibilidade a um lado negativo dentro de si, a um lado às vezes venenoso dentro de si, mostra que algo te cutuca com facilidade para você despertar essas coisas dentro de si. O que está te cutucando com facilidade para você acessar esse lado sombrio dentro de si? Aí você já entende que você deve fechar uma porta. Então, gente, sentimentos negativos, eles mostram duas coisas. Eles mostram o tamanho da força que a gente tem, porque quando você está pensando, influenciado por sentimentos negativos, geralmente os pensamentos são pensamentos que são anormais, né? Mas também eles mostram sobre o quanto esse lado negativo pode nos levar para problemas se a gente ceder a eles. E observando tudo isso, a gente descobre a necessidade de a gente saber fechar o contato com tudo aquilo que nos provoca emoções ruins, porque o nosso lado negativo, ele pode servir, o nosso lado tóxico, sombrio, ele pode em algum momento servir como um lado que nos protege, que nos defende, que nos traz um alerta, sim. Mas isso não deve ser um lado que deve ficar aflorado 100% do tempo. Porque a gente vive num plano de equilíbrio. Se as coisas saem do desequilíbrio,
entram em desequilíbrio e dá problema, né? Meu Deus do céu, gente, enfim, eu acho que vocês tenham entendido, devem ter entendido isso. Aqui eu tô sentindo alguma coisa que bloqueava você de saber lidar com o seu lado sombrio sendo eliminada para que você passe a saber lidar com o seu lado sombrio. Entende? É bem isso. Por exemplo, para você lidar com uma pessoa manipuladora, para você lidar com uma pessoa que você sabe que é FDP, você lidar com essa pessoa de uma forma a você não deixar essa pessoa te prejudicar, a não cair no jogo dela e ainda conseguir ter vitória sobre isso, você tem que ser 3 vezes mais FDP do que essa pessoa. Só que você tem que ter um equilíbrio para saber ser FDP mais 3 vezes mais de uma forma justa, limpa. Porque você não joga limpo com quem vive na sujeira. Você joga com esperteza, você joga com inteligência. E ser esperto e ser inteligente não é ser santo. Só que para você entrar nesse estado de você ser tão sorrateiro, tão sorrateira com uma pessoa que é podre, que não vale nada, a ponto de conseguir ter vitória dentro disso, você não pode se julgar como uma pessoa errada por ser sorrateiro ou sorrateira, entende? Ou seja, você tem que aprender a ter veneno, você tem que aprender a ser astuto, astuta, você tem que aprender a jogar, e você tem até que aprender a ter uma dose de manipulação dentro de si, mas direcionando tudo isso de uma forma justa e limpa para se proteger. Mas para conseguir chegar nesse estado e agir assim com tranquilidade, você não pode se culpar. Você não pode se julgar como uma pessoa ruim porque você está sendo assim. Porque é necessário. Entende? Há momentos da vida onde você tem que saber usar essa sombra, esse veneno teu. E para isso você não pode se julgar. Você só tem que fazer as coisas de uma forma em que você não atraia e não tenha problemas para você. Enfim. É a dica, gente. Por exemplo, com gente manipuladora, seja o filho da puta que você puder ser, o máximo. Só não fira a lei. Não ferindo a lei, não fazendo nada que te dê problema dentro da lei, seja 3, 10 vezes pior que essa pessoa sem dó. Só assim que você realmente não cai num jogo, não cai numa cilada e ainda no final consegue vencer. Vamos lá. O que mais Escorpião precisa saber? Gente do céu. Eu nem vi o tempo passar, 16 minutos. Caramba. Seis de ouros. 5 de paus. Tem um Lilith em Escorpião, gente. Move show. Quando eu tenho que mergulhar na minha sombra, o julgamento. Meu Deus do céu. Conceito de diabo comum vira conto de fada. Mas são aspectos que todos nós temos, né? Apenas estou falando abertamente aqui, porque a maioria do povo quer fingir que é santo, que não, eu não sinto nada de negativo, eu sou puro, eu sou luz, caralho, cacete. Gente, 6 de ouros, 5 de paus e o julgamento. Você vai ver quem é quem quando você estiver no topo aí, tá, Escorpião? Não sei o que você está fazendo. Às vezes essa mensagem toda veio toda para trazer uma visão para você sobre a necessidade de você saber colocar suas garrinhas para fora, tá? Por quê? Tem um sucesso aqui, e esse sucesso ele é visível. Aqui é uma carta que fala de prosperidade, o nome é sucesso, e você vê que tem um símbolo de expansão aqui. Né? Tem uma coisa de sucesso financeiro e material, só que isso vai vir carregado de disputa, de briga, de conflito, porém, esses conflitos são apenas parte de uma revelação sobre qual é a verdade das coisas,
qual é a verdade sobre o meio em que você está inserido ou inserida, entende? Porque eu tô vendo que vai explodir alguma briga aqui, algum conflito, quando você estiver bem sucedido, mas é como se já existisse esse conflito em torno de você, porém está oculto. Na hora que você cria um sucesso aqui, explode. Isso daqui é meio que inveja, provocação, tá? É meio que as pessoas mostrando quem são de fato. Isso vai ser simplesmente a oportunidade de você reavaliar a sua relação com essas pessoas, né? Sobre quem você está dando confiança, com quem você está permitindo que faça parte da tua vida, da tua intimidade, entende? Enfim, eu tô sentindo que simplesmente parece que até a espiritualidade impulsiona isso daqui. Você fica bem-sucedido, gira um inferno, vai um inferno de briga e confusão. É porque tem gente que não vai gostar aqui, tá? Tem gente que não vai gostar de ver você nesse sucesso. Se esse sucesso aqui ele vem através de um patrão, de uma patroa que te promove, de um superior que te promove, ou até de um familiar que te dá reconhecimento, é como se alguém fosse até reclamar com essa pessoa, tipo, por que você deu esse cargo para Escorpião, por que você deu essa chance para Escorpião, e fosse gerar uma briga ali. Só que, como de novo, a parte mais importante disso tudo é você saber quem é que está ao teu entorno. Você saber os sentimentos verdadeiros que as pessoas que vão entrar em conflito aqui pelo teu sucesso têm por você. Para que você se afaste, para que você realmente não dê brecha, para que você se proteja de acordo com como for necessário. Seis de copas. Seis de copas, eu não falo seis. Seis de copas. O Imperador. Princesa de Paus. Ishvara Satachita Anandabo. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva Bo. Para Capreira Kajagapati Bo. Escorpião, aqui tem alguma coisa, que isso daqui não é uma pessoa, tá? Ah, não, é sim uma pessoa. Escorpião, toma cuidado com o teu envolvimento íntimo com alguém, tá? Do teu passado que vai ressurgir na tua vida. Toma cuidado com o teu envolvimento íntimo com essa pessoa. Porque vem um 6 de copas aqui, esse 6 de copas ele tá dizendo que uma relação vai aparecer na tua vida, e essa relação ela vai aparecer até de uma forma agradável, tá? Você vai ver, se reconectar aqui, tem alguém que vai ressurgir do teu passado. Tem alguém aqui que você já conhece. Você vai se encontrar com essa pessoa de algum modo, e é como se rolasse uma química muito boa ali entre vocês, sabe? Por mais que vocês já se conhecessem, é como se vai dar um ânimo a mais. Nossa, você... Vai ser diferente esse encontro agora com essa pessoa. Vai ter um quê a mais, uma química a mais. O problema é que aqui, gente, o negócio vai pegar pro sexual de uma forma assim... daquelas, tá? Com o Imperador e o Hierofante. E o problema dessa energia aqui não é nem um problema exatamente. É que pela intensidade dessa energia, a chance de dar um grande problema é tipo 80%. Qualquer desequilíbrio nisso daqui gera problema. Fale mais sobre isso.
tá muito vago. Rei de paus. Tá. 5 de ouros. Mais. O eremita. Gente, tem escorpião aqui que tá com risco de contrair doença, tá? Através de situações íntimas. Vigiem. Isso daqui, gente, tá refletindo um momento de... E vou ser bem sincero, tá? Agora tá levando para a informação de que não é regra a questão de ser uma pessoa conhecida. É em qualquer situação onde você se pegue numa paixão cega por alguém. Tome cuidado, porque essa carta ela representa apenas prazer também, nesse tarô. Ela não traz regra de passado aqui representa prazer. Toma cuidado com algum tipo de paixão que vai surgir. Algum tipo de paixão cega. Isso daqui é uma paixão cega. Tá? É muito fogo, é muita potência sexual, energia de dominação, de uma questão sexual que domina, de um impulso sexual que domina, faz perder a cabeça e flui nesse sentido. Aonde um 5 de ouros, dentro disso é o seguinte, levando pro eremita, olha, 5 de ouros levando pro eremita, é saúde, tá? É saúde. Aí é como se fosse um problema que ele surge silencioso aqui. É como se você fosse ter uma coisa com essa pessoa e o negócio fica silencioso ali e depois brota. Tá me abrindo pra isso, gente, porque o 5 de ouros é saúde nisso daqui, tá? E o eremita é como se essa pessoa sumisse. Você tem um negócio fogoso ali com a pessoa, encantador, e bum, 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 o negócio vai dar certo, e dá no 5 de ouros. É engraçado, né? Eu olhei o 5 de ouros, eu pensei na hora, só que eu fiquei quieto, eu pedi uma confirmação, veio o eremita. Nesse eremita tem um espermatozoide aqui. Esse símbolo aqui que tem no eremita é um espermatozoide. Para representar aquilo que se desenvolve quieto, oculto, né, em silêncio. Assim como o eremita, ele se recolhe, ele se desenvolve no oculto, depois que ele vem à tona. Todo bebê é um eremita, né? Todo bebê é um eremita. Ou seja, em algum momento ele ficou ali, 9 meses ali quietinho, isolado do mundo, depois ele vem. Enfim, mas isso daqui não tá passando um bebê, não. Para algumas pessoas, esse homem aqui, isso é um homem, é uma energia muito masculina, tá? Imperador com princesa de paus e cavaleiro de paus, é uma energia muito masculina. A situação mais leve aqui é se esse homem te deixar uma gravidez e sair de perto. E isso é pesado, mas é leve. Porque o que tá colocando aqui é que pode ser passado alguma coisa mesmo. Toma cuidado. Ou seja, você viu que você está nesse movimento de perdi a cabeça, quero ir para a cama logo. Entrou nisso. Corta. Corta e reveja bem essa situação, tá? Pode ser essa mensagem, ela também... Ó, 5 de espadas. Gente, tem muita... Na hora que eu ia falar pode ser essa mensagem, eu pensando no que eu vou falar agora, vem o 5 de espadas. Essa mensagem, ela pode também estar dando um alerta de roubo. Ou seja, você conhece esse cara maravilhoso, a coisa inflama, pega fogo, prazer, o cara tem uma pegada daquelas aqui, tá? Daquelas. O negócio aqui é gostoso. Mas pensa no negócio gostoso aqui. Esse cara, ele tem a pegada daquelas. Só que daí ele fala
Ai, vamos para um lugar, vamos para a sua casa, vamos para a minha casa, um lugar oculto, onde só fiquem nós dois, vamos nos isolar. Aí pronto, roubo, 5 de espadas, 5 de ouros. Roubo físico. Essa mensagem, ela está trazendo alerta sobre o risco de tudo aqui vem por uma experiência sexual arrebatadora, tá? Ou de transmissão de doença, ou de uma gravidez que vai ser onde esse pai vai sair, vai cair fora depois, só você vai ficar com ele, com a responsabilidade, ou de um roubo material. Tudo isso vai vir como? Através de uma experiência sexual que vai ter esse aspecto de algo que vai fazer você perder a cabeça. Toma cuidado. É por uma experiência sexual muito tentadora que vai chegar aqui ou uma doença, ou um roubo, ou uma gravidez indesejada, onde o pai foge. É obrigado a acontecer? Não. Só se você der brecha. Porque a vida é sua, não é porque saiu aqui que você é escravo ou escrava de nenhuma situação. Saiu aqui, então agora caminhe no sentido contrário para que isso não aconteça. Bom, Escorpião, essa foi a leitura de vocês, espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção, gratidão.